Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre uma conversa muito rica em detalhes. É a conversa entre o rei Davi e Ziba, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Davi, no passado, ele tinha feito uma promessa a um amigo muito amado, ao seu amigo Jonatas. E a promessa era de que, caso Jonatas morresse, Davi agiria de benevolência com seus filhos, cuidaria da sua família. E então, nesse momento, já passado muitos anos, Davi rei, cheio de conquistas, ele lembra da promessa que ele tinha feito ao seu amigo. E então Davi vai procurar saber se há alguém da casa de Saul que ele possa agir com benevolência. E então orientam Davi a conversar com um homem chamado Ziba. Ziba era uma espécie de administrador das coisas de Saul. E então, possivelmente, esse Ziba saberia. E Davi então pergunta a Ziba: há alguém da casa de Saul que eu possa agir com benevolência? E Ziba diz: sim, há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E é interessante porque Davi fez uma pergunta e a resposta foi recheada de maldade, né? Para uma época em que ser deficiente físico era algo como ser amaldiçoado, né? Era essa a concepção do judeu. E então, quando Ziba lhe responde, sim, há Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, né? Ele está dizendo há alguém, mas não é para o Senhor, né? Não é alguém que dá para o Senhor interagir porque ele tem lá uma impossibilidade, né? Algo que lhe separa dele. Mas Davi imediatamente ele responde e pergunta, né? Ele pergunta, onde ele está, né? E então Ziba vai dizer, ele está em Lodebar, na casa de Maqui. E é uma conversa interessante porque a gente vê essas coisas acontecerem, né? Às vezes a gente pergunta por alguém e a pessoa que nós estamos conversando, ela vai falar algo de ruim sobre a outra, né? E você nem queria saber sobre aquilo, você só perguntou pela pessoa, né? Mas existem muitos em nossas vidas que, quando são perguntados a nosso respeito, informam sempre sobre as nossas vergonhas, sobre as nossas impossibilidades, sobre as nossas deficiências, né? E muitas vezes aquela pessoa está diante de alguém que pode mudar a nossa situação, né? Abrir uma porta, né? Ser uma nova oportunidade, mas aí ela lança uma palavra de distanciamento entre nós e a nossa vitória. E essa manhã eu estou aqui para te dizer que, assim como o rei Davi, porque o rei Davi ele não prestou muito atenção nesse detalhe, né? Ele não se ateve à questão do aleijado de ambos os pés. Imediatamente ele pergunta, aonde ele está? Quero encontrá-lo, quero falar com ele. Amém? Assim como o rei Davi, o Senhor, ele fez uma promessa lá no passado, para mim e para você. Amém? Não importa como estamos, importa que temos uma promessa do Senhor Todo-Poderoso. Amém? E o Senhor, ele fez uma promessa. E lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém?
E essa promessa que nos move. Mas eu sei que você que está me ouvindo pode estar dizendo assim, mas eu não quero saber da eternidade, eu não quero saber do amanhã, eu quero saber do agora. Eu preciso de um alívio agora. Mas há promessa do Senhor para o agora. O Senhor diz que aqueles que habitam debaixo do esconderijo dele, à sombra dele descansa. Amém? Aqueles que habitam debaixo da palavra do Senhor, aqueles que estão guardados, protegidos pela palavra do Senhor, eles estão protegidos pelo Pai. Amém? E tudo que nós fazemos diante do Senhor, conforme a palavra dele, nós somos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. Amém? No mundo nós teremos aflições, sim. Mas o Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, vocês vencerão. Então, a promessa para o agora, o cuidado, o zelo de Deus, como a promessa para a eternidade. E se o rei Davi, um homem falho, ele teve o cuidado de cumprir uma promessa que ele fez a um amigo no passado, quem dirá o Senhor, o nosso Deus, que ele vela para cumprir a sua palavra. Amém? Então, que eu e você, nós nos apeguemos às promessas que o Senhor nos faz na palavra dele. Amém? Que há muitas promessas. Que nós nos apeguemos às promessas. E se você ainda não conhece, que você busque conhecê-las. Amém? Porque elas podem transformar a sua vida, te dar esperança, te encher de boas novas. Amém? Então, que esse texto nos mova a não sermos como Ziba, amém? Anunciador dos defeitos do outro, mas que nós possamos anunciar as qualidades, amém? Ziba estava falando de um neto de Saul. Ziba estava falando de um filho de Jonatas. Mas ele só foi no ponto fraco. Que nós não sejamos assim. Amém? Que eu e você, nós sejamos portadores de boas notícias. Amém? Portadores de qualidades daqueles que a nós são perguntados. Amém? Que nós sejamos anunciadores de boas coisas. E que nós não venhamos no lugar de como no lugar de Mefibosete, que nós não venhamos nos desapontarmos ou acharmos que não somos amparados. Porque Mefibosete diz, eu sou um cão morto. Não, nós somos amparados, amém? Sobre a nossa vida é uma promessa. É tão somente necessário crer no Senhor. E então, as demais coisas, as coisas que Ele anuncia a nosso respeito, serão feitas. Porque o Senhor Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez. Fica na paz e que o Senhor abençoe o seu dia.